Odeio estragar o clima de tranquilidade. Mas imagine que você está deitado na cama. Está tudo quieto. O edredom está na temperatura ideal, nem muito quente, nem muito frio. Você fecha os olhos, pronto para recarregar as energias para o dia seguinte. E então, do nada, o seu cérebro decide abrir uma pasta de arquivos chamada "E se tudo der errado amanhã?". De repente, o sono desaparece. O coração, que batia num ritmo de valsa, começa a tocar um heavy metal descompassado. A boca seca, os músculos contraem. Você não está em perigo. Não há um tigre dentes de sabre na sala, nem um incêndio no prédio. Mas o seu corpo não sabe disso. Para a sua biologia, aquele e-mail não respondido do seu chefe é quimicamente a mesma coisa que estar cara a cara com um predador faminto. Parabéns. Você acaba de ser apresentado à máquina do tempo mais defeituosa e fascinante do universo, a ansiedade humana. Vamos ser honestos aqui. A evolução não desenhou o seu cérebro para você ser feliz. Ela desenhou o seu cérebro para você não morrer. E, estatisticamente falando, os nossos antepassados, que eram de boa, relaxados e otimistas, viraram almoço. Nós somos descendentes diretos dos paranoicos, dos nervosos, daqueles que ouviam um barulho no arbusto e saíam correndo antes de verificar se era o vento ou um leão. O problema é que o software de sobrevivência que eles nos deixaram de herança não recebeu a atualização para o mundo moderno. E é exatamente aqui, nesse gap evolutivo, que a mágica e o desastre acontece. Para entender por que você soa frio antes de uma apresentação em público, precisamos olhar para baixo do capô. A ciência costumava achar que existia um único centro do medo no cérebro, como se fosse um botão vermelho de pânico. Mas estudos recentes, como os dos neurocientistas Ledoux e Pine, mostram algo muito mais complexo e, francamente, um pouco ridículo. Nós temos, na verdade, dois sistemas operando em paralelo, e eles nem sempre conversam entre si. Imagine que você tem dois funcionários na sua cabeça. O primeiro é o sistema de circuitos de defesa, que opera lá nas profundezas subcorticais, principalmente numa estrutura chamada amígdala. Esse funcionário é rápido, burro e viciado em adrenalina. A função dele não é pensar, é agir. Ele vê um vulto, dispara o coração, dilata a pupila e prepara os músculos para a briga ou para a fuga. Ele faz tudo isso antes mesmo de você saber o que está acontecendo. O segundo funcionário é o córtex, a parte racional, consciente, o CEO da empresa. É ele que sente o coração batendo rápido e diz: "Ah, estou com medo". O problema é que o primeiro funcionário, o da defesa, é um fofoqueiro histérico. Ele dispara o alarme corporal, e o CEO, que estava tranquilo, recebe aquele fluxo de sensações físicas e tenta criar uma narrativa para justificar o pânico. É por isso que, às vezes, você sente o aperto no peito antes mesmo de saber por que está preocupado. O corpo reage e a mente tenta correr atrás do prejuízo. E isso nos leva aos níveis dessa experiência, porque nem toda ansiedade é igual. Vamos escalar essa montanha-russa hormonal. No nível 1, temos o que eu gosto de chamar de o café expresso da natureza. É a ansiedade funcional. Você tem um prazo para entregar um relatório. O seu cérebro libera um pouquinho de noradrenalina e cortisol. Isso foca a sua atenção. Você para de procrastinar, senta e faz o trabalho. Aqui, o sistema funciona perfeitamente. O medo do fracasso te impulsiona. É a ansiedade que te faz olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Sem ela, você seria atropelado ou demitido na primeira semana de vida adulta. É útil, é saudável e todos nós precisamos dela. Mas aí, entramos no nível 2, o alarme falso. Aqui a coisa começa a ficar levemente cômica, se não fosse trágica. Lembra que falamos sobre a diferença entre medo e ansiedade? Segundo pesquisadores como Kraske, o medo é uma resposta a um perigo iminente. O tigre está na sua frente agora. A ansiedade, por outro lado, é orientada para o futuro. O tigre pode aparecer semana que vem. No nível 2, o seu cérebro começa a confundir as coisas. O seu chefe diz: "Precisamos conversar."
e o seu sistema límbico interpreta isso como vamos morrer em 5 minutos. O que acontece aqui é uma falha de interpretação. O seu sistema de defesa subcortical detecta uma ameaça social, a possibilidade de rejeição ou crítica, e reage com a mesma intensidade biológica de uma ameaça física. As mãos suam para aumentar a aderência, caso você precise subir numa árvore. O sangue foge do estômago e vai para as pernas, dando aquele frio na barriga. Tudo porque o seu corpo está pronto para correr. Mas você não pode correr da sala de reunião. Então, você fica ali sentado vibrando internamente, enquanto tenta manter uma cara de paisagem. É um desperdício energético colossal. E se você não desliga esse alarme? Bem-vindo ao nível 3, o loop da preocupação ou a miséria ansiosa. Aqui saímos da amígdala, o botão de pânico imediato, e entramos no território do leito do núcleo da stria terminalis, o BNST. Se a amígdala é um susto, o BNST é aquele clima pesado de suspense em filme de terror, onde nada acontece, mas a música de fundo te deixa tenso. Nesse nível, a ameaça não é concreta, é difusa, é a incerteza. Você não está reagindo a algo que aconteceu, mas a algo que pode acontecer. O seu cérebro entra num ciclo de e se? E se eu for demitido? E se eu ficar doente? E se eu nunca encontrar ninguém? O córtex pré-frontal, que deveria acalmar as coisas, começa a falhar na regulação. Em vez de dizer, calma, é só um pensamento, ele começa a acreditar na própria ficção. Você começa a viver no futuro, sofrendo por desastres que nunca vão acontecer. É como pagar juros de uma dívida que você nem contraiu. Agora, respire fundo, porque se o nível 3 é desgastante, o nível 4 é o sequestro total. O ataque de pânico. Lembra dos dois sistemas? O circuito de defesa, o corpo, e o circuito consciente, a mente. No ataque de pânico, o circuito de defesa dá um golpe de estado. Ele assume o controle total e corta os fios do telefone do córtex racional. A amígdala grita tão alto que a lógica não consegue ser ouvida. Você sente que vai morrer. Literalmente. O coração bate tão forte que dói. O ar falta porque você está hiperventilando, alterando o pH do seu sangue. E o mais cruel. Muitas vezes isso acontece sem nenhum gatilho externo. Você pode estar no sofá vendo TV, mas o sistema de alarme disparou por erro ou por acúmulo de tensão. O cérebro consciente, tentando entender o que está acontecendo, olha para os sintomas físicos extremos e conclui: estou tendo um infarto ou estou enlouquecendo. É uma tempestade perfeita de terror biológico. O corpo reage ao medo do próprio medo. E finalmente chegamos ao nível 5, onde a ansiedade deixa de ser uma aceleração e vira uma paralisia. O freeze ou o congelamento. Na natureza, quando um animal percebe que não pode lutar e não pode fugir, ele se finge de morto. Ele desliga. É o último recurso de sobrevivência. Em humanos, isso se traduz numa desconexão. A depressão e a ansiedade muitas vezes andam de mãos dadas aqui. O sistema está tão sobrecarregado, tão exausto de ficar em alerta vermelho constante, que o disjuntor cai. Você sente apatia, falta de energia, dificuldade de sair da cama. Não é preguiça, é um colapso defensivo. O seu corpo decidiu que o mundo é perigoso demais para ser enfrentado, então a estratégia mais segura é se esconder na caverna. Ou debaixo do edredom. É irônico, não é? A mesma maquinaria que permitiu que nossos ancestrais sobrevivessem na savana africana é a que nos adoece nos escritórios com ar-condicionado. Nós temos um hardware primitivo tentando rodar um software moderno incompatível. Mas há uma boa notícia no meio dessa bagunça neuroquímica. Entender que isso é uma mecânica e não um defeito de caráter é o primeiro passo. A ciência, como a proposta por Ledoux, sugere que precisamos tratar os dois sistemas separadamente. Terapias que acalmam o corpo, respiração, exercícios, funcionam porque falam a língua do sistema subcortical de defesa. E terapias que focam na mente, reavaliar pensamentos, mudar a perspectiva, funcionam porque treinam o CEO, o córtex.
a não entrar em pânico toda vez que o alarme de incêndio toca. Você não precisa curar a ansiedade, porque ela é parte da sua programação de fábrica. O objetivo não é silenciar o sistema de segurança, mas sim recalibrar o sensor para que ele pare de tratar entregadores de pizza como invasores armados. Então, da próxima vez que você sentir aquele frio na barriga, antes de uma reunião, lembre-se: não é você falhando. É apenas o seu ancestral das cavernas, tentando te salvar de um leão que não existe mais. Agradeça a ele pela intenção, respire fundo para avisar ao seu sistema nervoso que está tudo bem e siga em frente. Afinal, a única coisa que realmente vai te morder hoje é a sua própria mente.